médico para chamar de seu. Muita gente, principalmente os idosos, sabem bem do que eu estou falando. Aquele médico de família, de confiança, que você pode contar para qualquer problema e que sabe muita coisa sobre você. É um cuidado que vai passando de geração em geração. Isso me lembra muito da minha avó paterna quando eu era criança. Ela tinha um médico assim, que era o Dr. Anis. Ele resolvia praticamente tudo, como ela mesma dizia. Ele era tão próximo que parecia até alguém da família mesmo, de tanto que ela falava dele, tinha confiança nele. E essa proximidade é muito mais difícil de se ver nos dias de hoje. Com o passar do tempo, as relações foram mudando, e isso também vale para o caso do médico e paciente. A medicina de família e comunidade é uma especialidade médica focada no cuidado integral e contínuo das pessoas e das famílias ao longo da vida. Mas onde ela está presente hoje diante de um mundo tão acelerado? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. No YouTube você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Antes da gente continuar, o Grupo Rádio Web tem uma mensagem para você nesse Outubro Rosa. Dedique 1 minuto para você. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres, mas quando diagnosticado no início, as chances de cura são altas. Faça o autoexame regularmente e fique atenta aos sinais. Cuidar de você é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Cuidar também é nosso compromisso. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Nosso bate-papo nesse episódio é com os médicos de família e comunidade, o Pedro Laporte e o Daniel Salles Pimentel, que são de Recife, lá no Pernambuco. O Daniel é o criador do perfil @médicos de gente e os dois atuam juntos nessa jornada. Daniel, Pedro, muito obrigada por aceitarem o convite aí para participar desse episódio. Boa tarde, pessoal. É um prazer nosso, né, estar participando aqui. A gente sabe que assim, tem muita coisa para se falar, né, principalmente de saúde aqui no nosso país, que tem muito espaço por todas as coisas que a gente sabe que ainda tem para alcançar, né? E a medicina de família tem um papel assim importantíssimo para que isso seja atingido, né? E infelizmente, né, por um lado, não é tão divulgado, digamos assim, né, a importância dessa medicina de família para o nosso sistema único de saúde, né, o nosso SUS, para o funcionamento dele, a importância que tem para que esse sistema possa atingir de fato, digamos assim, toda a população, né, não apenas a que estão assim regionalizadas em áreas metropolitanas, mas também aquela população que está bem carente, longe, mas que a gente também precisa cuidar, né? Vocês têm aí, na verdade, mais um parceiro aí nessa jornada, né, que eu estava vendo lá no perfil também, que é o Lucas Miranda, que é um médico radiologista Exato. também aí, né, que está com vocês nessa jornada aí, né? Que legal. Exatamente, ele diferiu aí um pouquinho. Olá, minha gente, meu nome é Pedro. Lucas, falando um pouquinho só dele, né, o terceiro membro aí, ele diferiu um pouquinho da gente, porque ele foi para radiologia, né, e somente eu e Daniel, que a gente aparece mais na página, mas tem um caboclo da gente que conseguiu a proeza de fazer radiologia aí. Que bacana, que super complementa aí o trabalho de vocês, né? Exatamente. Vamos começar explicando um pouco, então, se o Daniel quiser começar falando assim, o que é a medicina de família e comunidade? Eu acho que é uma coisa que nem eu estava falando na abertura, né? Que é antiga, que se tinha muito essa tradição, mas acho que hoje, se a gente perguntar para as pessoas, acho que muita gente ainda nem sabe que ela ainda é uma especialidade médica tão importante, né? Por que ela foi também se perdendo um pouco ao longo do tempo, principalmente nos centros urbanos, né? É interessante isso, Carol, porque assim, né, tudo passa
por uma construção histórica, né, da nossa sociedade. Né? De uma forma resumida, a medicina que a gente tem, digamos assim, conhecimento hoje, ela foi muito construída ao longo do tempo com, digamos assim, o que foi feito de investimento para determinadas áreas. E aqui no Brasil, a gente, por muito tempo, andou na contramão, digamos assim, né, dos principais países que a gente tem como referência de sistema público de saúde. Como é que seria essa contramão? A gente focou muito em especialidades focais, que a gente chama, por exemplo, neurologia, pediatria, infectologia, ginecobstetrícia, ou seja, especialidades que focam em uma determinada parte do corpo, né? E, em detrimento disso, a gente deixou um pouco de lado a visão holística do paciente, a visão do paciente como um todo. Né? Países que são assim exemplos clássicos dessa abordagem integralista, né, vamos dizer assim, Reino Unido, né, temos o Canadá, são dois países assim que têm assim sistemas públicos de saúde que funcionam principalmente com médico de família e comunidade, né? E a gente, depois de um certo tempo, com a construção do SUS, né, aí já entrando aí na década de 90, a gente começou a ver que existia a necessidade da gente dar um passo para trás e falar, calma, o especialista focal é muito importante, mas a gente sabe que o médico de família ele tem uma visão próxima da comunidade que o especialista focal não tem. Né? Então a gente precisa, que nem você diz, Carol, a gente precisa daquele médico que eu possa assim, chamar de meu, né? De falar assim, não, ele é minha referência para quando eu preciso tirar uma dúvida, para quando eu preciso me consultar de uma forma geral, para que eu precise chegar e falar assim, Daniel, eu não sei o que é que eu faço nessa situação, o que é que eu posso fazer? Né? Então, esse médico, de uma forma geral, vai olhar para você de uma forma integral, de uma forma humana, pensando no seu contexto, né, que você está inserido, porque os contextos a gente sabe que no nosso Brasil são amplos, né? Diferente você atender uma pessoa como eu e Pedro a gente teve a experiência, né, no sertão de Pernambuco, em uma comunidade pobre do sertão de Pernambuco, e atender, por exemplo, uma pessoa na cidade de São Paulo, por exemplo. Né? São contextos bem diferentes e cada médico vai ter que entender esse contexto específico de cada paciente, né? Até porque o adoecimento, as situações são diferentes, né? A gente costuma conversar muito, né, sobre essa que a gente chama dentro da medicina de epidemiologia, né? Que é exatamente o padrão de adoecimento da população dependendo do contexto e dos locais onde elas estão inseridas. Né? E essa construção nova do SUS, né, que surgiu aí na década de 90, com a construção do próprio SUS, hoje vem ganhando cada vez mais força, né? Na medicina de família, na estratégia de saúde da família, né, que engloba não apenas os médicos, mas também toda a equipe multidisciplinar, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odonto, toda a equipe, né, porque a gente não consegue fazer saúde sozinho, né, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para isso. Claro. Um detalhe interessante, curioso, que Carol fez a introdução aqui da nossa conversa falando da avó dela, né? Que tinha um médico para chamar de seu, né? E que todos conheciam ali, né? Porque existia o conceito do médico de família, né? Antigamente existia esse conceito do médico que acolhia, que conhecia a pessoa, conhecia as pessoas que conviviam com essa pessoa, ou seja, conheciam a comunidade. Então é interessante a gente fazer essa analogia, porque o médico de família e comunidade sempre existiu e sempre irá existir. Só que é uma forma tão singela de medicina, tão na sua raiz ali da palavra, que vai ser diferentemente interpretada com o passar dos anos. E o que vai guiar isso é a forma como a gente enxerga a medicina como um produto, como um lucro, com fim de lucro, né? Então, assim, a gente tinha, na linha do tempo, uma sociedade que se conhecia e respeitava
porque conseguiu enxergar o papel do médico de família e comunidade na sociedade. A gente passou por um período, e ainda passa por um período, de renegar, talvez, não sei esse termo, mas esquecer a importância da função desse médico. E agora a gente está tentando, na verdade, a gente já está colocando em prática, porque a gente conseguiu finalmente compreender essa importância. Então, só agora que o Brasil está percebendo a importância de fortalecer, de fato, a atenção primária, sabe? Pelo menos esse é o meu ponto de vista e é o que eu consigo enxergar na linha de tempo aí da saúde, do SUS e da MFC no Brasil. Claro. E é Agora, interessante, Carol. Eita, desculpa. Só imagina, pode falar. complementando, é muito interessante porque o nosso sistema de saúde, quando a gente fala de saúde de uma forma geral, envolve muito custo, né? O custo desse sistema é um sistema que é custoso. Quando a gente fala, por exemplo, de um grande hospital em funcionamento, cirurgias ocorrendo, são locais digamos assim, insumos que normalmente são bem caros, né? E isso traz um ônus, né, bem grande para a sociedade do ponto de vista de custear esse sistema, né, para que ele funcione de forma adequada, para que ele funcione de forma eficaz. E é uma coisa interessante que a gente tem pesquisas, né, principalmente desses países que eu citei no início, Reino Unido, Canadá, que utilizam muito o médico de família e comunidade, como eles até chamam, né, de gatekeeper, né, que seriam, digamos assim, ele é o porteiro do sistema de saúde, né? Ele é que vai pegar ali e distribuir para determinados serviços de saúde mais complexos do ponto de vista tecnológico. E isso é muito eficaz porque a gente consegue baratear o sistema de saúde. A gente consegue fazer com que o SUS, por exemplo, seja mais sustentável, né? Tirar a sobrecarga, né, que existe e os custos, né? Com certeza. Exatamente. Agora, como que começou essa jornada de vocês? Desde quando, né? Porque eu vi lá que tem muitos vídeos, muitos lugares diferentes, né? Que vocês já passaram. E, assim, alguma situação muito marcante. Acho que deve ter mais de uma, com certeza. Mas nessa jornada aí de vocês, principalmente nessas visitas domiciliares, que é uma coisa que faz muito parte, né? Da medicina de família, né? Perfeito. Eu e Daniel somos amigos desde o primeiro período de faculdade. Nos conhecemos em 2016, né, na FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde. Lá nos formamos, né, e eu costumo dizer para o pessoal que quer conhecer a gente e tal, que eu e Daniel, a gente tem um modo de interpretar as coisas do mundo muito semelhante, muito parecida, de certa forma até assustadora às vezes. A gente compartilha muitas coisas da vida e a gente percebeu que junto a gente pode ser melhor, sabe? Ser uma melhor versão da gente. Tá parecendo casamento, mas de fato foi por 2 anos. É uma parceria, né? Não deixa de ser, Demais. né? Não, mas eu digo casamento por um detalhe que é o seguinte, em 2022 a gente passou no mesmo, no concurso do programa Médicos pelo Brasil, né, que é um programa de provimento de médicos para todas as áreas do Brasil e com incentivos para tal, que a gente passou, né, e coincidentemente no mesmo município. Então a gente morou literalmente junto por 2 anos aqui no interior de Pernambuco, na cidade chamada Ibimirim, e aqui onde eu ainda moro, o Daniel foi transferido há pouco tempo, foi de volta aí para Recife, para a saúde urbana, né, e eu continuo aqui na saúde rural. E juntos fazemos o Médicos de Gente desde 2021. Me corrige aí, Daniel. 2022. Desde iniciozinho de 2022. Então, 2022. Isso. A partir de junho a gente começou a vamos dizer assim, colocar realmente. Isso. Daniel tinha uma página que falava muito sobre saúde mental. Isso ele no internato. Aí começou a ficar bronca, né? Pô, internato, ter tempo para manejar a rede social e tal. Ele deu meio que uma congelada nessa página. Olha, isso é um detalhe que eu não conto para muita gente. E aí, né, de que não contamos para muita gente, né? Só que aí a gente já pensava junto e tal. Poxa, a gente já decidiu que queria fazer medicina de família e comunidade. E aí a gente, poxa, bora criar essa página aqui contando nossa rotina junto, porque o objetivo principal, e hoje a gente vê isso com muito mais clareza,
é que o objetivo principal da gente com o Médico Urgente, que agora vem se tornando uma empresa de educação médica, o Médico Urgente tem a função de mostrar a função da medicina, do médico de família e comunidade, e as nuances, todas as nuances ali, todas as coisas que de fato importam para a humanidade, sabe? Da medicina de família e comunidade, que pouquíssima gente sabe. É por isso que a gente está tão satisfeito com o trabalho da gente, porque a gente vem crescendo nesses 2 anos, com muita gente ouvindo o que a gente quer dizer, e o Médico Urgente é como se fosse... É o que eu quero ser como médico, sabe? Eu quero mostrar para essas pessoas que a quem, qual o público, a todo mundo que quiser se interessar sobre o MFC, sabe? O que é que a gente faz, né? É muito importante isso, porque tem até médicos que desconhecem a medicina de família e comunidade, acham que é tipo clínica médica. Poxa, é uma especialidade assim como a clínica médica, né? Que se difere em abordagem, no tipo da abordagem. Temos uma abordagem muito mais... vamos dizer assim, antropológica da coisa, né? Porque a gente precisa conhecer o território, a gente precisa conhecer os costumes, né? A gente não é simplesmente diagnóstico e tratamento. Eu também não estou restringindo a clínica médica a isso, né? Desculpe aí meus amigos clínicos, mas é uma especialidade que precisa ser um pouco mais pragmática. A medicina de família é uma coisa que ver o paciente como um todo numa forma antropológica, como disse, sabe? Vocês são praticamente, eu diria que pesquisadores, né? Pesquisadores de gente até, para entender esse contexto perfeito. Social, né? Eu acho que mostrar esse contexto é uma coisa muito abrangente e trabalhosa, e que aí sim você consegue ter um olhar mais holístico, né? Como o Daniel também tinha falado, né? Desse paciente, de entender esse contexto dele, né? Uhum. E requer, para você conseguir entender o contexto do paciente, requer tempo, né? Você não vai entender a vida toda e o contexto daquela pessoa numa consulta pontual de 15 minutos, né? Você não vai conseguir ter essa abrangência de entendimento naqueles 15 minutos. Mas o objetivo do médico de família não é parar naqueles 15 minutos. É exatamente acompanhar, né, todas as fases da vida da pessoa. E aí você, ao longo do tempo, por isso que dentro até do próprio SUS existe um termo chamado longitudinalidade, né? Exatamente essa longitudinalidade, você vai ter essa capacidade, essa oportunidade de entender melhor como aquela pessoa se porta, quais são as doenças que podem acometer aquela pessoa, onde você pode atuar principalmente na prevenção, né, de doenças. A gente tinha, né, a gente ainda tem, mas assim, tinha antigamente bem mais, né, isso era muito mais forte, a medicina muito voltada para a parte curativa, né? A gente meio que esperava a pessoa adoecer para poder atuar, né, na doença. Hoje a gente pensa de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim. A gente fala, calma, não vamos aguardar a pessoa adoecer, vamos tentar fazer com que essa pessoa não adoeça, né? Que aí você traz um pouco da medicina preventiva, né? A gente sai um pouco daquela ideia de curar e chega na parte de tipo assim, vamos tentar prevenir, né? Claro, a pessoa que adoecer por qualquer motivo que seja, a gente ainda mantém a ideia do curar, do tratar, do acompanhar, mas agora com uma ideia também muito voltada para essa parte preventiva das doenças, né? Até porque boa parte das grandes doenças que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, são doenças preveníveis, né? Vamos colocar exemplos bem clássicos: pressão alta, que é a hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, sobrepeso e obesidade, doenças infecto-contagiosas também, né, que ainda são muito presentes. Todas elas são doenças até certo ponto preveníveis, né? Então, quando a gente pensa em atuar nessa linha de prevenção, a gente, além, como eu estava falando, né, do ponto de vista de saúde, você faz com que a pessoa sofra menos no processo, porque ela não chega a adoecer, e do ponto de vista de sistema de saúde, você barateia o sistema de saúde, porque se uma pessoa não adoece, ela não vai gastar
né, digamos assim, dentro desse sistema e fazer com que o sistema se torne insustentável do ponto de vista econômico. Infelizmente, a gente tem que pensar desse ponto de vista, né, quando você pensa em gestão pública, né, que o sistema de saúde ele vai ter um custo. E esse custo precisa ser sustentável, né? Esse custo precisa ser, digamos assim, o custo-benefício desse sistema precisa estar equilibrado, né? Pois se houver algum desequilíbrio, em algum momento a gente vai ter problemas, como a gente já tem em diversas áreas do Sistema Único de Saúde da gente. Sem dúvida. E nessas visitas todas que vocês têm feito, assim, teve alguma situação assim mais, seja que impactou de vocês de uma forma positiva ou que deixou vocês até um pouco assustados, enfim, né, com essas realidades aí que vocês se depararam, vêm se deparando aí ao longo do tempo? Eu tenho um dia que foi muito bonito para mim. E que eu pude observar ali na rotina da família que eu conheci. Na verdade, não foi uma visita domiciliar, assim, né? De ponto de vista médico. Eu havia atendido essa paciente de manhã, e aí, na hora do almoço, ela nos convidou a equipe para almoçar na casa dela. Então, lá tem um engenho, a parte de trás da casa dela tem um engenho de açúcar movido a boi. Então, assim, de administração familiar. Assim, eu observando lá, é muito interessante como já dizia de Gilberto Freire, né? A gente não pode conhecer o homem do Nordeste sem conhecer a história do açúcar. Então, assim, como o meio de subsistência, né, como ainda continua como de anos e anos atrás, só que continua ali naquela simplicidade e do modo de que a subsistência ali gerada é suficiente. Porque eu costumo fazer essa comparação do que é a pobreza, né, a pobreza urbana e a pobreza rural. A pobreza rural, ninguém passa fome, ninguém deixa de ter um teto para morar, sabe? Porque o meio que você está inserido é totalmente diferente da vida desenfreada aí do urbana, né? Então, eu em uma visita consegui fazer esse resgate de memória e entender muita coisa ali, sabe? Com certeza, né? É E o Daniel tem uma. interessante, é interessante esses relatos de experiência, né? Porque a gente teve contato de dois mundos diferentes, né? A gente atuou na área urbana, né? Na área periférica urbana, né? Na periferia das grandes cidades, e atuou também lá no sertão, realmente assim, nas cidades bem pequenininhas que não tinham estrutura, casa de taipa, né, que é a casa de pau a pique, aquela casa com um esqueleto de madeira, com barro, né, para tentar fazer uma estrutura mínima para a pessoa morar. E a gente vê de fato que existe uma diferença grande entre a pobreza urbana e a pobreza rural. A pobreza urbana, né, pelo contrário, é comum a gente ver, por exemplo, moradores de rua, né, moradores que realmente não têm nada e estão ali na rua pedindo, com fome, tudo isso. Isso não é comum você vê na população ruralizada, né? Você, por exemplo, raramente vai ver um morador de rua, né? Normalmente, os moradores de rua que temos lá são pessoas, por exemplo, são pacientes psiquiátricos que o sistema não conseguiu dar conta ainda, né? Então, são Sim. pessoas que meio que são abandonadas e que elas ficam vagando por conta de sua condição de saúde que não está sendo tratada ou coisa do tipo, mas não é puramente por necessidade, sabe? De não ter Sim. onde ir, de não ter onde morar. E assim, é chocante, né? Quando a gente pensa, quando a gente entra numa casa, por exemplo, é muito comum para o médico de família, principalmente digo médico de família, porque como a gente realiza essas visitas domiciliares,
a gente tem a oportunidade de conhecer onde essa pessoa mora, onde essa pessoa vive, onde ela passa a maior parte do seu tempo. E para a gente, inicialmente, é chocante porque às vezes a pessoa mora numa casa de taipa, numa casa de pau a pique, e ela te convida para almoçar, por exemplo, e a mesa dela é farta. Ela te oferece um banquete, né? Ela naturalmente te oferece o que ela tem de melhor, né, para oferecer. Existe muito essa troca de respeito, né, dela receber você em casa é uma maneira, digamos assim, honrosa de retribuir da forma que a pessoa tem para retribuir aquela atenção e que muitas vezes nos deixa até um pouco constrangidos porque não é para a pessoa se sentir na necessidade de retribuir. A gente está ali porque a gente quer estar ali, a gente está ali porque a gente quer ajudar, e faz parte da nossa profissão, a atividade e a atuação que a gente faz ali. Então, assim, muitos se sentem tipo, doutor fulaninho de tal, doutor cicraninho me ajudou, eu tenho que retribuir. Fez, não precisa retribuir, isso faz parte da nossa missão, vamos dizer assim, né? Mas é muito interessante ver o quanto essas pessoas elas te abraçam, te recebem muito bem, sabe? São muito gratos, né? Isso daí faz com que a gente reflita, assim, não apenas dentro da medicina, mas como pessoa, né? Como pessoa humana, a gente refletir sobre essa gratidão, essa delicadeza de você às vezes estar na sua vida numa correria danada, né, numa coisa assim tão no automático, vamos dizer assim, né, que a gente costuma entrar às vezes em fases da nossa vida que a gente está no automático trabalhando muito, sempre pensando lá na frente, nunca estando no momento presente, né? E às vezes essa pessoa que, cara, vamos dizer assim, monetariamente não tem nada, mas ela tem tanta coisa para te mostrar, tanta coisa para te ensinar, que isso é um choque, né, para a gente. E é por isso que eu digo que o período que eu passei no sertão atendendo as pessoas mais simples, do ponto de vista socioeconômico, né, mas são pessoas riquíssimas, tanto de cultura quanto de delicadeza e gratidão, né? É uma coisa muito. Realmente a gente aprende muito. Eles acham que a gente faz muito por eles, mas eles também fazem bastante por a gente, né? É uma Pensando assim, troca, é uma é troca uma mútua troca. aí, né? Total, né? Que legal. Esses relatos aí que vocês estão trazendo mostra que acho que a medicina de família está ajudando a democratizar também, né? Esse acesso das pessoas aos serviços de saúde, e também reduzir um pouco essas desigualdades, né? Que vocês estão contando aqui, que a gente vê ainda mais agravada, acho que nas cidades, né? Que isso a gente consegue bater o olho e enxergar mais essas desigualdades. Acho que esse trabalho de vocês ajuda a poder dar mais acesso a essas pessoas, né? Com certeza, né? E a medicina de família está muito ligada com a questão da atenção primária, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho nas UBSs, nas UPAs também, né? Que é uma porta de entrada aí das pessoas aí nessa atenção primária, né? Exatamente. A atenção primária, de uma forma geral, ela é uma estrutura, né, do SUS que tem como função ser a porta de entrada da pessoa no sistema. Por exemplo, se você adoece, né, digamos assim, existem algumas possibilidades, né? Essas possibilidades vão colocar da seguinte forma: ou você vai para o seu posto de saúde, né, o famoso postinho de saúde, que é a unidade básica de saúde, né, a UBS, ou você vai para uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, né? Assim, em resumo, é mais ou menos assim: ou você vai para um, ou você vai para outro, sendo os dois, né, portas de entrada. A porta de entrada preferencial é da UBS. Quando a gente diz preferencial, é que a unidade de pronto atendimento é de fato voltado para emergências, urgências, né? Não é para a pessoa, por exemplo, fazer uma consulta de rotina, né? Ela deveria
ir ao posto de saúde e, teoricamente, né, quando a gente fala em território brasileiro, que é extremamente amplo, a gente vai ter cada UBS com uma territorialização. Ou seja, cada UBS ela vai ser responsável por uma determinada área geográfica, né? Então, na teoria, toda a população tem uma UBS responsável pela área onde você está. Então, a princípio, você pode, assim, vamos supor, não, eu quero me consultar na minha UBS. Se você pesquisar na sua área geográfica, você vai encontrar uma UBS responsável pela área onde você mora. E aí você faria o cadastro, né, nessa UBS e você tem todo o direito de ser atendido nessa UBS. E essa UBS, ela é, de fato, a porta de entrada preferível, né, do sistema de saúde, exatamente porque entra na ideia central da medicina de família e comunidade, que é a parte preventiva, a parte de conhecer aquela pessoa onde ela está inserida, tudo isso, e fazer o acompanhamento ao longo do tempo, né? Já a UPA, obviamente, que tem um papel fundamental, principalmente nas pessoas que estão passando por algum evento agudo, né? Vamos supor que a pessoa está botando assim um quadro bem grave, tá? A pessoa está infartando. Ela não vai ter um atendimento adequado na UBS, né? Não do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de exames e tratamento que ela deveria receber naquele momento. Então, nesses casos, a UPA ela se torna um ambiente mais adequado, né, nesse contexto. Mas os dois funcionam como portas de entrada. E mesmo para a pessoa que deu entrada na UPA por motivo de urgência ou emergência, passada essa urgência, passada essa emergência, ela deve retornar à UBS dela de origem para fazer o acompanhamento longitudinal. Ou seja, a pessoa teve um evento agudo, foi para a UPA, foi tratada, vamos supor que ela foi internada em algum hospital, fez o tratamento e recebeu alta. Após a alta, ela deveria voltar para a UBS dela, exatamente para que a gente possa entender o que é que foi que aconteceu, né? Qual foi a falha, vamos dizer assim, no caminho que levou ela a esse ponto de urgência dessa emergência e que a gente possa interferir, né, nesse processo para melhorar a qualidade de vida dela, para que esse evento não se repita e assim por diante. Então, é meio que uma construção, né, da saúde da pessoa. Isso. E essa porta preferível, ela é a construção base do SUS, né, de você sempre ter esse médico de família, né, como porta de entrada. O Pedro quer complementar, Pedro, o que você ia falar? Tentar lembrar. Não, sem problema. O que eu ia perguntar até para vocês é assim, quem quer, por exemplo, buscar um médico de família? Eu acho que isso, não sei se o caminho varia aí conforme as diferenças regionais aí que a gente tem nesse Brasil aí tão grande, mas para se consultar com esse médico de família, como é que se busca esse profissional? É nessa atenção primária mesmo? Pessoas que querem manter esse contato com esse médico, que, né, assim, isso de qualquer idade também, porque quando a gente fala de medicina de família, se associava demais com pessoas idosas, né? E, na verdade, é para todos, né? Para a família toda, né? Isso, exato. Eu acredito que eu tenha lembrado que eu ia falar mais ou menos. A gente... Essa é a luta da gente, na verdade. É educar as pessoas para elas saberem quando procurar uma UPA, quando procurar um especialista, quando procurar um médico de família. Então, assim, a gente escuta muita gente dizendo assim, eu estava doente, mas aí eu vou na emergência, aí eu já sei o que eles passam. De pirona eu vou para casa. É claro, assim, tipo, a emergência é para resolver aquele momento ali, né? O que, por exemplo, uma paciente que foi com dor de cabeça, o médico vai e prescreve uma dipirona e ela fica chateada porque depois de 24 horas ela volta a ter dor de cabeça, então o médico da emergência não funciona porque não tratou minha dor de cabeça. Mas assim, nesses momentos mais
comuns da vida, ou seja, na nossa rotina, que a gente deve buscar o médico de família e comunidade. Eu costumo dizer que eu atendo muito mais paciente em saúde do que em doença. Ou melhor dizendo, paciente com condições crônicas e não agudizadas, sabe? Essa meio que a analogia de saúde e doença que eu fiz. Mas não necessariamente a minha ideia ali, na verdade, é prevenir o que for para ser prevenível em todos os seus âmbitos de atenção ali. A gente tem 4 tipos de prevenção. Então, o foco, vamos dizer, da gente é na primária e na quaternária, mas a secundária e a terciária são igualmente importantes. Mas, assim, prevenção primária é evitar um primeiro evento. E a prevenção quaternária é evitar com que a pessoa retorne com um problema, entende? Essa é a função do médico de família e comunidade. Quando você deve buscar um médico de família e comunidade? Então, assim, como SUS, né? Se você, usuário do SUS, todos os cidadãos brasileiros têm o direito de procurar a UBS, onde você está cadastrado, territorializado. Não sei onde eu acho essa informação. Muito fácil hoje na internet, você saber qual a UBS mais próxima da sua casa. Então, você tem essa opção, ou uma forma também que a gente queria, na verdade, que fosse cada vez mais comum ao longo dos anos, que é do médico de família também conseguir entrar no mercado particular, que hoje uma realidade do Brasil. A medicina por particular ainda existe, né? Claro, e vai para sempre existir. Então, assim, a gente precisa fazer com que a medicina de família e comunidade entre nesse ramo também, mostrando e educando a população da importância de ir primeiro a um médico de família e comunidade. Só que isso vai contra a ideia da subespecialização, né? Então, porque se o médico de família e comunidade é resolutivo, como deve ser, ele consegue, por pesquisa, de 80% a 90% de efetividade. Então, ele consegue sanar 80% a 90% dos problemas ali tidos, entende? Então, assim, é muito importante fortalecer essa atenção primária, né? Principalmente pensando que os pacientes, em sua maioria, né, eles trazem problemas que não são problemas necessariamente graves, né, mas são problemas importantes para ela, né? Isso é muito importante ser diferenciado. Os problemas que você dá valor na sua vida não necessariamente são problemas graves, mas são problemas que alteram a sua qualidade de vida. Vamos supor que o exemplo que Pedro deu, uma paciente que tem aí uma dor de cabeça crônica e que fica indo na UPA com certa frequência e naturalmente vai receber o tratamento pontual ali, mas aquela dor de cabeça, ela tem normalmente uma origem, ela tem normalmente uma causa base. E se essa causa base não for abordada, não for tratada, essa dor de cabeça não vai passar nunca. E a gente sabe que a dor de cabeça, né, no exemplo que a gente está dando, diminui a qualidade de vida. A gente sabe que a pessoa é muito incômodo a pessoa ficar com dor de cabeça. E aí, caso ela não tenha um médico de família que chegue, que sente, que escute ativamente ela, que entenda o contexto onde ela está, que tente entender o que é que está acontecendo, exatamente para determinar essa causa base, a gente não vai solucionar nada. Fica um ciclo sem fim dessa pessoa indo ao serviço de emergência e não resolvendo a vida dela. E, na verdade, ela começa a ficar frustrada com o sistema de saúde. Que ela fala, rapaz, toda vez eu vou na UPA, recebo lá uma dipirona na veia, um medicamento qualquer, e volto para casa, no dia seguinte eu estou com dor de cabeça de novo. Né? Então, assim, isso é educação em saúde, né? Exatamente. A gente precisa colocar a ideia de tipo, calma, vá num posto de saúde, converse com um médico de família e comunidade que deveria estar ali lhe escutando, atendendo às suas demandas, sejam elas quais forem. E você entender que talvez seja um detalhe, né, simples, vamos dizer assim,
que está desencadeando todo esse problema. A gente deu exemplo como dor de cabeça, mas isso serve para infinitas outras situações que são, digamos assim, corriqueiras, que diminuem a qualidade de vida da pessoa, né? E às vezes, Pedro, eu tenho certeza que compartilha dessa experiência, porque isso é muito comum. A gente recebe pessoas que estão em angústia profunda porque elas têm uma dúvida, né? Ou então uma crença de determinada coisa que só da gente conversar, escutar ela e conversar, trocar aquela ideia, educar aquela pessoa no sentido de falar assim, calma, isso não é assim, isso daqui, ó, pode ficar tranquilo, porque isso aqui é assim, assim, assado, não é bem assim, fique tranquilo, vamos fazer o acompanhamento. Só dessa comunicação efetiva que a gente tem, isso já é terapêutico. A pessoa já sai com 50% do aperreio que ela tá na cabeça, 50% já curou ali, só dela entender melhor o que é que está acontecendo, né? E a gente sabe que dentro da medicina hoje, a comunicação ela é muito falha. Quantas pessoas a gente não já escutou que entrou no consultório e fala, rapaz, o médico nem olhou para minha cara, perguntou o que é que eu tinha, eu falei, ele escreveu alguma coisa e me liberou, não quis nem saber muito de conversa, né? E isso é grave, isso é gravíssimo, porque se a gente perde, né, o senso de que quem está ali na frente é uma pessoa, né, e é uma pessoa que traz toda uma história, toda uma construção cultural, né? Novamente citando um grande, vamos dizer assim, um grande pensador que afetou bastante a medicina e nem médico era, né, que é Gilberto Freire. Ele fala que a medicina ela não é uma ciência, vamos dizer assim, médica. Ela é uma ciência humana. Você está lidando com humanos, com pessoas, né? Você não pode esquecer disso. Né? A gente não está tratando doenças, a gente está tratando pessoas, né? E eu acho que em algum momento aí do desenvolvimento da nossa sociedade, a medicina esqueceu um pouco disso. A medicina esqueceu um pouco que a gente está, na verdade, tratando pessoas e não doenças, né? Então, Exatamente. essa diferença de abordagem é muito importante. A gente sempre está batendo ali para que a gente consiga melhorar, né, de uma forma geral, essa abordagem. Muito Sem bom, isso dúvida. aí. E a gente fala tanto agora, né, de humanização, e a medicina de família ela já traz isso há tanto tempo, né? Assim, até uma contradição a gente ter que falar tanto de humanização, de tratamento, de atendimento, sendo que deveria ser uma coisa óbvia, né, como vocês têm colocado, né, dessa relação de escuta, de acolhimento, de entender, né, o paciente, não tratá-lo como mais um número, né, como muitos realmente relatam. A gente poderia ficar aqui horas conversando, né, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês para contar um pouco aí dessa rotina, contar um pouco do Médicos de Gente. Quem quiser acessar lá no Instagram também, @Médicos de Gente, eles têm muitos vídeos, muitos relatos legais e também informações, né, essas que a gente estava conversando aqui, né, Daniel, né, Pedro, sobre como é que é o atendimento na atenção primária, né, essas informações básicas que as pessoas precisam ter para elas terem essa educação em saúde mesmo, entender quem que elas devem procurar para cada tipo de problema, né? E como encontrar aquele médico que ela possa chamar de seu, né? Que a gente possa ajudar, né? Que vocês consigam aí sempre ajudá-las aí nessa busca, lembrando que existe a Sociedade Brasileira também de Medicina de Família e Comunidade. Quem tiver alguma dúvida, né, quiser fazer uma pesquisa por lá, ver se, né, existe o registro médico, enfim, você também pode procurar por lá. Mas eu queria agradecer demais aí o bate-papo e parabéns aí pelo trabalho de vocês, que é incrível, realmente, eu acho que é transformador, é um transformador social aí na vida das pessoas. Poxa, Carol, muito obrigado. A gente que agradece, na verdade, esse momento aqui de papo, né? Muito importante e é isso que a gente quer fazer, né? Atingir aí o máximo de pessoas falando sobre medicina de família e comunidade e atenção primária à saúde. E importante lembrar, só para o pessoal que está escutando a gente, fiquem bem tranquilos, eu e Pedro, a gente é super aberto. Então, se você
ficou com dúvida, pô, manda um direct pra gente lá no Instagram, a gente sempre responde, a gente sempre troca uma ideia, a gente tem até grupo no WhatsApp que o pessoal pode entrar, que a gente fica trocando uma ideia com o pessoal lá, então a gente realmente é bem, vamos dizer assim, vamos quebrar esse paradigma de médico, aquela coisa de pessoa chata ou pessoa, não, a gente abraça a comunidade, vamos embora aí que a gente precisa de todo mundo para fazer esse trabalho. Que legal, muito bacana. Agradeço demais a participação de vocês e sucesso aí nessa jornada aí que é muito desafiadora, porque esse Brasil aí é muito diverso e a gente tem um caminho longo aí pela frente nesse trabalho, né?